Se a memória dessa rua fosse voz. Errados, de certo sabem empunhar muito mais que a arma, o medo de amar. Se o dragão vermelho pudesse, pode ajudar, dando fogo do espelho pro homem. Bom, então agora a gente vai ficar mais à vontade, sem microfone, que nesse momento a gente só tem um registro do professor Alberto. Depois você pode encaminhar para a gente, né, professor? Então a Marcela, ela é especialista cultural, né, da Coordenadoria de Patrimônio Cultural, no CSPC, e eles estão trabalhando com o registro de bens materiais e salvaguarda. E a gente quer aprender com vocês um pouco de como eles trabalham, como a gente pode... Porque o Museu da Cidade, na verdade, ele não trabalha com registro, mas ele trabalha na área de salvaguarda. Quando ele trabalha ações museológicas com o patrimônio material, ele o que promove que o patrimônio não se perca, né? Não promoção mesmo do bem, né? Isso. Mas aí a gente, então, vamos ouvir a fala da Marcela. Olá a todos. Bom, se eu estiver falando baixo, por favor, me avisem. Eu vou começar um pouco falando sobre a legislação, né? O Américo estava falando de legislação, eu falei, bom, vou falar de legislação também. Não tem como a gente, né, fugir desse tema. Patrimônio cultural brasileiro, a gente vai pegar o artigo 216 da Constituição Federal. Por que a gente começa por aí? A gente pode começar a falar do patrimônio desde de 1937, quando veio o primeiro decreto, que é o número 25, que vai tratar do patrimônio de uma forma ampla, mas ainda não tinha esse olhar do imaterial. A gente vai, na verdade, usar como marco a Constituição Federal de 88, porque ela veio com essa novidade de trazer o patrimônio material e o imaterial. Então, acho que é um marco para as questões do patrimônio cultural e imaterial. Então, no artigo 216, a gente tem como o papel do Estado, né, nessa ação. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de apotelamento e preservação. O que isso quer dizer? Essas são as formas que existem para a gente trabalhar com o patrimônio cultural. E aí a gente está falando do imaterial e do material. Assim. Entrando no aspecto mais específico do patrimônio, falando do patrimônio cultural, a gente vai trazer também a definição da Constituição, que é com o que a gente acaba trabalhando, estados e municípios, de acordo com o que a gente tem no governo federal e também na Constituição. São os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência, a identidade, a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Onde que vem a diferença, então, né, no artigo 216? Que a gente não vai mais só reconhecer o patrimônio nos bens edificados, nem nos bens de caráter excepcional. Porque até então, na história, a gente tem os bens notáveis, né? Agora a gente começa nesse alargamento do conceito de patrimônio, que ele começa na década de 80, surgiram muitas discussões, o próprio CONDEFAT, que é o órgão de patrimônio do Estado de São Paulo, dessa condição do patrimônio cultural, o que se reconhece como patrimônio. Então, a gente tem as matas como reconhecimento do patrimônio cultural. Aqui em Campinas, o CONDEPAC trabalha com o conceito amplo, né? Ele surge em 1987, antes da Constituição, é o primeiro conselho municipal do Brasil na área de patrimônio, e ele vem já com essa
as áreas verdes, considerando o imaterial, que ainda não existia com esse nome, né? Por uma coincidência, que não é uma coincidência, o criador disso é o professor Antônio Augusto Arantes, que não pôde estar aqui hoje, mas ele que vem criar o CONDEPAC, né, em 87, e ele que vem a desenvolver toda essa discussão de patrimônio que tem se dado hoje não só no Brasil, mas no mundo. Ele hoje é um representante do Brasil na Unesco, ele tem nos auxiliado em compreender como que esse patrimônio pode ser mensurado, vamos pensar assim, em Campinas, e aí, disso tudo, a gente vem sair um pouco agora do brasileiro e trazer isso para o nosso município. A gente segue a Constituição, que também vai passar por um decreto de regulamentação, que é o decreto 3551, que só foi surgir no ano de 2000, então, né, esse tempo da lei ele é muito complexo. Em 88 a gente teve a Constituição, determinando que o patrimônio ele tem essa dimensão material e imaterial, mas só no ano de 2000 a gente vem a ter o decreto 3551, que traz o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, que é uma diferença no Brasil. Em 2004 a gente vai ter a criação do Departamento de Patrimônio Imaterial no IPHAN, que vão ser alterações importantes, porque até então existia o patrimônio imaterial, o programa, mas não existia como que você viabilizava. Então, esse departamento do IPHAN, de patrimônio imaterial, vem a trazer essa atribuição. Aqui em Campinas, a gente utilizou exatamente o que a gente estava vendo anteriormente. Essa ideia do elemento portador de uma referência à identidade, à ação e à memória. Mas a gente vem trabalhar com Campinas. Então, a gente vai se referir a um patrimônio campineiro. Né? O que a gente já tem como registro é o jongo e a capoeira, que na verdade são manifestações que já são registradas também no IPHAN. Então, a gente escolheu esses dois registros que já são patrimônios nacionais, justamente para poder começar a trabalhar essa política do patrimônio. Bom, agora vamos pensar no plano de salvaguarda mais especificamente. O que a gente vai ter? A gente teve, o ano passado, a aprovação da Lei 14.701, que vem a estabelecer o nosso Programa Municipal de Patrimônio Imaterial. Mas aí, mesmo não necessitando de uma regulamentação, a gente fez questão de pensar essa regulamentação. Porque a gente está falando de uma coisa desconhecida, de uma coisa pouco conhecida, né? Do que se trata exatamente, é memória, mas não é a memória de algo que já passou. Ela se trata de um objeto vivo. Então, eu vou falar da capoeira porque ela tem uma presença hoje no município. Eu vou falar do jongo, que é, inclusive aqui em Campinas, a gente fez o registro do jongo Dito Ribeiro, porque ele é um patrimônio da cidade. Ele é um patrimônio que tem uma história muito interessante, porque ele vai ter uma descontinuidade. O Dito Ribeiro fez as rodas de jongo, né, e ele falece, e hoje a neta dele traz essa manifestação de volta, e hoje a gente tem na Fazenda Roquezeira essa representação do jongo. Então, ela tem uma interrupção, né, histórica, mas ela retoma, e retoma com bastante força. Hoje a gente tem o jongo como uma grande representação. Na salvaguarda, a gente vem criar a resolução 131, e também a gente teve a participação do professor Arantes para tentar compreender do que a gente está falando. No patrimônio material, a gente tem o tombamento. No patrimônio imaterial, a gente tem o registro. A salvaguarda é a forma como a gente vai cuidar desse bem, como a gente disse lá no começo, pensando em inventários, pensando em formas de proteger, de promover, né? Diferente do bem edificado, o patrimônio imaterial é algo que ele requer que a gente trabalhe com a promoção desse bem, com a transmissão de geração para geração, com a disseminação, né? São conteúdos bastante presentes. Então, novamente a gente vai falar, e aqui a gente na resolução, a gente teve o cuidado de passar por toda a legislação para trazer todos esses meios que vão possibilitar salvaguardar esse patrimônio. Então a gente vai falar dos inventários, que acho que é uma política importante quando se trata do patrimônio material, que é inventariar o que a gente tem de manifestação no município. O que a gente começa a pensar em Campinas, o que é um patrimônio de Campinas, né? Então, vem à mente
de vários bens, mas a gente não tem certeza. Como que a gente vai fazer para dar início a essa política, né, em construção? A gente vai trabalhar com um inventário. A CSDC, que é a Coordenadoria do Patrimônio, está trabalhando nas bases desse inventário, de como que a gente vai... na verdade, a metodologia, a gente já está na parte da metodologia. Identificação, documentação, um outro aspecto que eu acho que é importante no patrimônio material, é que a gente tem muitas vezes o hábito de trabalhar com a tradição oral, né? Muitas das manifestações do patrimônio material, elas não têm registros escritos. Então, quando a gente fala em registrar esse bem, a gente vai um pouco trazer isso também, trazer essa documentação, né? O poder público garantindo que essa documentação exista, essa tradição oral venha a ser escrita, que a gente tenha isso salvaguardado pela lei na Coordenadoria do Patrimônio, assim como os processos de tombamento ficam lá, os processos de registro também. Eles ficam salvaguardados, a gente vai também preparar esse material na internet, em breve vai estar também na internet. Trabalhar a proteção, a promoção, a disseminação, a transmissão e o desenvolvimento sustentável. Por que a gente está falando disso? Porque, por exemplo, no caso da capoeira, a gente tem a construção dos berimbaus, que ele usa uma determinada madeira. Então, que possa se pensar no plano de salvaguarda, que se faça a plantação dessa madeira, para que você continue, né, produzindo, para que ela não entre em extinção. Então, são várias formas de se pensar. Cada bem vai ter uma forma de ser salvaguardado. Se você entra no site do IPHAN, você vai localizar todos os registros dos bens nacionais, e eles têm cada um plano de salvaguarda, que ele tem uma outra característica que é muito importante. Ele é construído junto com a comunidade, né? Se aqui, vamos dar um exemplo de novo do patrimônio edificado. A gente tem um tombamento e tem uma resolução que garante a volumetria, a fachada, a preservação desse imóvel. Para o patrimônio imaterial, a gente vai ter a construção desse plano de salvaguarda junto com a comunidade. Porque para descobrir com eles o que é importante que seja salvaguardado, né? No Rio, por exemplo, teve uma grande discussão do jongo, se o funk poderia ser incorporado ao jongo ou não. Algumas comunidades do jongo, elas incorporam o funk, né? E entende-se que é possível, porque o funk é uma manifestação mais atual, né? Que tem acontecido junto à comunidade, não é a descaracterização do jongo, mas é a aproximação com o funk, porque esse patrimônio ele é retroalimentado, né? Ele tá o tempo, por isso ele é vivo, porque ele, o tempo todo ele vem sendo realimentado, né? Só um pouquinho ali, que eu acho que o importante é que a eficácia, né? Uma coisa que eu acho que está tanto prevista na Constituição, como o tempo todo a gente fala na legislação, é que depende da participação dos criadores, dos detentores ou praticantes. Então, quando a gente fala de quem utiliza aquela prática, de quem está envolvido naquela prática, ele pode ser chamado de detentor, de criador ou de praticante, dependendo de cada caso. E essa participação é importante, porque ao momento que, vamos pensar na folia de reis, que as pessoas vão tocar animais, ela vai parar de existir. E isso não tem o poder do Estado para que faça que ela continue. Então, ela depende basicamente das pessoas envolvidas. Acho que essas 4 diretrizes, elas vêm no documento da Unesco, que faz uma avaliação da política nacional do patrimônio, 10 anos depois, né? É muito interessante. Ela fala sobre a importância dessa participação social, que a gente estava falando até então, da reinserção desses bens protegidos na dinâmica social. Não adianta eu colocar esse bem de uma forma retirada da sociedade, né? Vamos pensar numa população indígena. Não adianta eu retirar essa população indígena e trazer para a cidade. Ela tem que continuar lá. Então, assim, tem sempre que pensar que essa manifestação ela tem que ocorrer dentro das suas práticas, no lugar onde ela está estabelecida. A qualificação do ambiente em que estão inseridos esses bens culturais. Bom, muitas vezes as manifestações culturais envolvidas, elas têm um caráter popular. Como eu disse, a gente tem uma ideia de um conceito de patrimônio que ele vem se alargando. A gente não tem mais só o patrimônio notável, do que era, né, de caráter excepcional. A gente tem também
o que é popular, que é o próprio alargamento do conceito de cultura, né? Esse olhar mais antropológico da ideia de cultura, essa ideia do patrimônio das pessoas, né? Porque isso começa lá em 72, quando a Unesco fala sobre o tombamento, e aí em 89 o povo colombiano e boliviano chega lá e fala, mas e as nossas manifestações, o que é a nossa tradição oral? Isso está se perdendo. Não adianta a gente preservar só os prédios, só, né, o que é edificado. Então é importante que a gente entenda que essa qualificação do ambiente, ela envolve explicar para a população, né, disseminar, transmitir, e o quanto mais a gente puder difundir para a população como um todo, a importância desses bens imateriais, né, os bens de caráter intangível. Bom, promoção do desenvolvimento local a partir das potencialidades do patrimônio cultural. Acho que uma coisa que é importante a gente dimensionar é o aspecto material do imaterial, né? Eles precisam ter condições de sobrevivência. É muito bonito, é muito legal, mas as pessoas precisam ter renda. E aí pode-se pensar em diversas formas de desenvolvimento local, né? Seja por meio de encontros, seja por meio de intercâmbios que essas manifestações possam fazer. Cada manifestação vai ter a sua forma de encontrar essa dinâmica de sobrevivência, de valorização desse patrimônio, mas é importante a gente também valorizar esse desenvolvimento local. Bom, agora a gente vai entrar num aspecto mais específico na resolução 131 do CONDEPAC, que foi aprovada agora em agosto. Que a gente vai trabalhar pensando, a gente passou esse ano todo em estudos, né? O professor Arantes, tinha pessoas da própria sociedade civil, pensando como que a gente vai compreender o que é patrimônio, conseguir diferenciar o que é patrimônio do que não é, que critérios são esses, né? Que de repente vai chegar a gente se reconhece naquele, não, para mim isso é patrimônio, né? O bolinho de chuva da minha mãe é patrimônio, né? Então, sim, o que é, o que não é. Então, o queijo é patrimônio lá na Serra da Canastra, que é o modo de fazer o queijo, né? Que é todo o envolvimento daquela comunidade, né? Desde a criação da vaca, de toda a questão de como fazer o queijo, E aí, a gente criou 3 instrumentos que também vão estar à disposição em breve. A gente acabou de aprovar essa resolução. Então, assim, tem um requerimento de solicitação que deve ter recebido pela CSPC, que é a Coordenadoria do Patrimônio Cultural, que é o braço técnico do Conselho de Preservação, que é o CONDEPAC. A gente tem um formulário de identificação, e isso foi um aspecto bem interessante que a gente desenvolveu, vários itens, quesitos, o que a gente está falando, que eu tenho até esse material aqui, se a gente quiser ver depois. Como que a gente faz para identificar, como é que a gente vai poder avaliar depois, né? Poder dar um parecer que aquilo é ou não, como é que a gente vai poder garantir que a gente está tratando de um patrimônio mesmo. Normalmente ele tem que ser reconhecido, né, por uma comunidade, ele tem que ter uma comunidade cultural envolvida, né? Não adianta falar que eu vou trabalhar o café, mas o café, que café é esse, né? É o modo de fazer o café? Então, assim, tem que ter muito bem estabelecido isso. E uma coisa que é muito importante também no patrimônio cultural e material, que é a declaração de consentimento, é a anuência da comunidade. Você não faz um registro se você não tiver autorização da comunidade que é transmissora, que é... Não sei se por conta do tempo, a gente pode já ir perguntando. Porque, por exemplo, como faz da comunidade, mas quem representa essa comunidade, né? Quem faz o requerimento de solicitação não é a comunidade envolvida que faz o requerimento? Sim, a comunidade. Mas pode ser alguém, por exemplo, tem muitos casos de patrimônio, uma das primeiras... Será que não é mais fácil eu terminar? Está terminando. Desculpa. Aí a gente faz as perguntas, porque senão eu vou poder no nome ali. Só voltando naquela questão, o que é essa anuência, comunidade? Pode existir várias comunidades, mas uma determinada, existem várias
tribos tupi-guaranis, mas uma resolveu fazer esse pedido. A gente teve um dos primeiros casos de patrimônio imaterial do IFAM, que foi a pintura corporal indígena dos Uauapis, né? E foi feita por uma antropóloga chamada Dominique Galois. Ela é uma antropóloga reconhecida, tal, que gerou inclusive muitos debates. O que é importante? É fazer um bom estudo ou é ter um patrimônio legítimo? Acho que as duas coisas. O que a gente está chamando de anuência da comunidade? Muitas vezes a gente pode ter uma comunidade que tem tradições orais, que não vai estar em condições para responder um questionário desse. Então ela vai chamar um representante, ela vai chamar alguém que, vamos pensar, a professora Olga esteve aqui, estou falando de lembrança porque sei que ela esteve aqui hoje. Então, a professora Olga é chamada para estudar o caso da festa do Boi Falou. Então, ela vai se referir à comunidade de Barão Geraldo, né, que promove essa festa há N anos, pensando em como transformar isso num pedido formal, nesse sentido que tem a anuência da comunidade, porque não precisa a própria comunidade escrever, mas eles precisam concordar. Ou se de repente ela vai numa comunidade que fala, não, mas nós não queremos ser registrados, nós não queremos ser reconhecidos. Aí eu acho que é direito deles não serem reconhecidos se eles não querem. E foi até uma questão que apareceu no Comepac, que foi interessante, porque depois o secretário de Cultura conversou isso com o professor Arantes e ele falou assim, vamos pensar, você, ele é um músico, né? Se você não quer uma música sua tocada por alguém, não vai tocar, né? Então, assim, é o direito autoral. Então, assim, são outros fundamentos que vêm envolvidos. Então, a gente vai trabalhar com a Convenção da Diversidade Cultural, que é também da Unesco, a gente vai trabalhar com a ideia da Convenção de Salvaguarda, também da Unesco, de 2003, a gente vai trabalhar com o direito autoral e vai trabalhar também com práticas que não sejam, que não agridam os seres humanos, né? Por exemplo, a mutilação na África é uma coisa cultural. Não, não é, porque ela não é uma coisa violenta, então ela não é um patrimônio, né? Ela agride os próprios direitos humanos. Então, a gente tem que ter alguns parâmetros aí estabelecidos. Com relação à Lei 14.701, que trabalha o nosso patrimônio cultural campineiro e material, a gente tem a mesma divisão dos livros, né, dos domínios, que envolvem a Constituição de 88 e a própria Resolução 3551 de 2000. Só que a gente tem uma atualização aí, é interessante que a gente traz outros aspectos além daqueles. Então a gente tem no livro dos saberes os conhecimentos, os modos de fazer tradicionais enraizados na vida social, tais como artesanatos de tradição, a culinária associada a rituais, técnicas construtivas, técnicas agrícolas, de manejo da flora e da fauna, uso de plantas medicinais, entre outros. Então são também aspectos envolvidos que ainda não estavam pensados lá atrás. As celebrações, os rituais, as comemorações, os eventos festivos comunitários tradicionais, as formas de expressão são as atividades expressivas e comunicativas tradicionais enraizadas na vida social, tais como a música, o teatro, a dança, as artes visuais e diversas manifestações da oralidade. Os dois registros que a gente tem da capoeira e do jongo estão nas formas de expressão. E o livro de registro dos lugares, que não é o espaço em si, mas o espaço que é dado para isso. Então, eu vou dar um exemplo no final que acho que ajuda bastante. Espaços edificados ou naturais, juntamente com práticas culturais que lhes são associadas pelo costume ou tradição, tais como mercados, santuários e praças, entre outros. Vamos pensar, análogo à feira de Caruaru, pensar o mercado, o nosso mercado municipal. A gente tem um prédio tombado, né, reconhecido, mas a gente tem mais do que um prédio tombado. A gente tem uma relação de pessoas lá dentro que se dá de uma determinada forma. Então, isso pode ser compreendido, não estou garantindo que seja, porque você está fazendo estudo, né? Mas ele pode ser compreendido como um registro de lugar, de ocorrência daquilo, da venda das ervas, da venda dos passarinhos, né? Então, é algo nesse sentido. Aí eu passo também alguns links que podem ajudar. Então, na biblioteca jurídica, a gente já tem a lei do patrimônio material,
A resolução 131 ainda não está na Biblioteca Jurídica, foi publicada no dia 10 de setembro de 2014, então eu estou passando o link do Diário Oficial em que ela foi publicada, está na página 11. E os formulários para solicitação do registro vão estar em breve também no site da Coordenadoria, mas ainda não estão, ainda tem que ser solicitados via e-mail, e aí estão os e-mails. Facilita para a gente fazer as perguntas. Eu tenho várias perguntas. Então, por exemplo, aqui, alguém tem alguma pergunta anterior? Não, posso começar? Eu posso começar a puxar? Por exemplo, eu tenho sábado de manhã as rodas de capoeira no Museu da Cidade. A gente abriu porque é um patrimônio material que já foi registrado e aí a gente entende como Museu da Cidade promover o patrimônio material. Uma ação de salvaguarda. Sim, aí a gente já sente que assim, que roda de capoeira vai fazer? Quer dizer, o que vai salvaguardar? O que vai promover? Porque, por exemplo, aí a gente fez esse último final de semana um evento grande, quase 100 pessoas, por conta da comemoração dos 25 anos da roda de capoeira da Feira de Artesanato. Então, eles falaram, não, a nossa feira é muito importante, faz 25 anos de resistência, tá. Sim, aí vem outro grupo também que quer fazer, mas aí ele já tem academia, já tem, assim, como eu falo, ele já tem um financiamento, porque, quer dizer, qual é os critérios para salvaguardar esse bem? Quem não tem espaço, por exemplo, aí tinha o professor Topete, que estava sem espaço no terminal, aí ele ficou sem lugar, então a gente acolhe primeiro esses grupos que estão em risco, porque é igual lá no museu, a gente está fazendo um levantamento dos objetos do acervo, os que estão com maior risco, né, a gente está atacando assim, na higienização, no registro. Sim, no bem material, como que a gente identifica que ele tem maior risco, por isso a gente vai atuar? E, por exemplo, algumas comunidades não se identificam com quem quer representá-las. Como que a gente conversa com a comunidade? Acho que todas essas perguntas, elas têm ocorrido, a gente muitas vezes usa o exemplo do IPHAN, porque o IPHAN é um órgão nacional e é um órgão que tem bastante... Já fez o registro, mas tem... Claro, bastante... Acho que 2008. Muita iniciativa de 2008, mas também tem toda essa experiência já do patrimônio material, eles têm discutido isso lindamente, assim, é bem interessante de ver a proposta de FAM, então ele sempre fica como referencial. Um outro referencial que a gente aprendeu a usar com o professor Arantes é o da Unesco, que é mais abrangente que o do IPHAN e mais completo até. Talvez aqui para o Brasil não tenha chegado exatamente com todas essas características. A Unesco trabalha com materiais de critérios de urgência. Então, é uma comunidade que está correndo um risco de acabar gravemente. Então, ela entra numa fila de urgência, de prioridade, que é para as urgências. Tanto para o material como para o material, a Unesco tem isso. E teve também uma outra discussão na Unesco que foi importante, que quando eles abriram, né, isso o professor Arantes contando, que quando eles abriram a questão do vamos abrir os registros do mundo, chegou o Japão com uma pilha desse tamanho de processos, né, tudo pronto, já redigido. Claro, né, eles são organizados e eles pensam patrimônio, né, o mundo oriental pensa patrimônio de forma muito diferente da gente, e sempre em construção, né. Então eles já tinham isso pronto, mas na África, né? E os países do sul, que são, né, América Latina, são países menos desenvolvidos até então, historicamente, como que a gente vai priorizar determinados países em relação a outros? Então, eles passaram a adotar critérios de que ia ser um registro por continente, cada vez ia ter o registro dos continentes, né, do país dos continentes. Foi uma forma de conseguir equilibrar. Com relação à capoeira, eu vou contar um segredinho para vocês que não é um segredo.
esse problema existe também no IPHAN. Tanto que a capoeira é o único bem que não tem plano de salvaguarda. Todos eles tiveram a construção dos seus planos de salvaguarda. A capoeira, pelo número grande de capoeiristas, pela diversidade, ele não tem um plano de salvaguarda, que é o que a comunidade da capoeira cobra até hoje. Já se fez estudo, agora parece que está com o edital de novo para isso. Na verdade, eu vou também usar uma frase do diretor, do Gabriel Rapazzi, quando a gente fez o lançamento da lei, ele falou, gente, a gente está criando um problema para a gente, mas a gente vai descobrir formas para resolver. Porque tem coisas que a gente não tem a resposta, vai depender de estudos. Então, assim, eu acho que com relação às diferenças entre os grupos, é preciso entender que um determinado coletivo pode ter feito esse pedido, mas isso não significa que a gente considerou o registro só de um determinado grupo. A gente considera o registro da manifestação cultural capoeira. E isso nos faz trazer um reconhecimento dessa manifestação. E a gente entende que é toda a capoeira. Você está falando sobre uma mercantilização também da capoeira, que é um outro aspecto que eu acho que tem que estar previsto. A gente não priorizaria quem já tem assim, o bem meio que salvaguardado, porque já... Então, não posso te dar uma resposta pronta. Eu acho que é um plano que tem que ser construído mesmo. Mas tem que ser construído em conjunto. O que acho que a gente precisa, como agente público, é difundir para as pessoas que não é o grupo X, Y ou Z. É a manifestação cultural. E é isso que a gente quer salvaguardar. Para que a capoeira, antes de ser o grupo X, Y ou Z, mas que ela mantenha as tradições dela. Ela possa incorporar fatores novos. Mas, por exemplo, existe um ritual. Se você vai para uma academia e ele faz isso como uma atividade de ginástica, ela está se desritualizando. Então, isso é uma descaracterização da manifestação. Então, isso não é legal. Então, se a gente pega o dossiê como referência, o dossiê do IPHAN, você vê que tem várias formas. Então, a gente tem a capoeira Angola, né, e a capoeira regional. São as duas formas reconhecidas pelo IPHAN. E ali a crítica ao embranquecimento da capoeira, a todas essas questões, não é o fato. O fato é que se preserve a manifestação cultural. Então, eu acho que a gente tem que responder a isso trazendo as pessoas para discutir, porque enquanto tiverem essas diferenças, a gente não consegue pensar um plano de salvaguarda. E vocês estão fazendo isso? Vocês estão fazendo Neste momento, não. Neste momento, é o que eu falei, só já fez está o política em construção. Fizemos o registro, agora que saiu a resolução. Agora a gente tem parâmetros para pensar como que a gente vai desenvolver. E qual vai ser o próximo passo? Agora, próximo passo da capoeira em si ou do patrimônio material? Não, do plano de salvaguarda. Do plano de salvaguarda de capoeira, a gente tem que se reunir e pensar essa ação. Esse ano, a gente está pensando no inventário. Então, será que dentro do inventário essa discussão, porque o inventário, não sei se fica claro para todo mundo, essa ideia do inventariar as manifestações, mas a gente precisa partir de algum lugar, e a gente está criando esses parâmetros, essa metodologia, como que a gente vai pensar esse inventário. E a partir daí, vai aparecer a capoeira, porque a capoeira vem como uma manifestação dos escravizados em Campinas. E Campinas tem uma grande dívida com essa população. Né? Grande parte dos escravizados era um número enorme de pessoas aqui. Essa história afro-campineira não aparece, né, nas histórias de Campinas, aparece pouco. Né? Então, acho que a gente não vem só a capoeira, mas vem o jongo, vem todas as tradições que são dessa população especial. Entendi. Então, agora é o inventário. Né? Acho que o inventário vai nos ajudar, porque ele não é o inventário participativo do IBRAM, mas ele é um inventário que tem essa participação, ele é dialético, não tem como não ser. Então, isso vai trazer respostas. Ele tem uma previsão aí de 2 anos, né? Marcela, você fala muito em inventário participativo, né? Isso pode ser uma prática na cidade? Tanto o inventário participativo como a plano de salvaguarda participativa? Eu espero que sim. Né? A gente é funcionário, né? A gente nunca está nas esferas de decisão, de saber como se pensa, mas o nosso papel aqui é tensionar para que exista. Eu acho que essa ideia, né, que a gente tem falado muito nesse inventário participativo é porque a gente sempre constrói as políticas de cima para baixo e decide o que vai ser inventariado, o que não vai ser, e a gente esquece desse lado, né, do de baixo para cima, que é quem está na base, quem é que sabe realmente o que acontece.
acontece. Então, acho que tem que tem que capacitar a ser comunidade para definir suas pessoas de patrimônio, né? Para definir o que patrimonial, o que registrar, como registrar e como salvaguardar. Sim. A ideia é, os planos de salvaguarda é aquilo que a gente falou, sempre com a participação da comunidade. Comunidade o quê? A comunidade, a cidade inteira de Campinas ou só aquela comunidade que pediu? Então, para o plano de salvaguarda, em especial, é a comunidade cultural envolvida, não exatamente aquela que pediu, mas aquela envolvida, né? Eu vou falar do jongo, eu vou tentar entender com as pessoas que praticam o jongo o que eles precisam para que essa manifestação tenha continuidade. Nesse sentido, eu estou pensando na preservação desse bem. Se eu penso na preservação desse bem, eu preciso entender a partir da comunidade que está envolvida o que eles precisam. Do jongo é fácil porque é uma comunidade específica que pratica, Exato. né? Já a capoeira Tem uma tradição, multiplicadores. acho que dentro do contexto cultural nacional, bastante extenso e bastante já marcado como tradição. Eu acho, assim, olha, estou entrando aqui no papo, está virando até... Não, eu acho que é uma conversa mesmo. Acho que agora a gente não está muito como... Mas tem algumas coisas que eu não entendi até hoje, não concordo. Por mais que me expliquem, eu acho que está sendo viés político. Então, aí eu vou te explicar pela... Não, é que depois é eu político, falar, eu mas imagino que sejam coisas que não me cabem. Agora, eu posso te contar da minha trajetória, da minha especialidade em particular. Eu venho aí concursada há anos na prefeitura. O secretário de Cultura, que é seu chefe, falou, faça isso. Não, Posso foi a continuar, comunidade, por favor? Foi É, pressão, né? Há muitos anos eu tenho estudado, desde que começou a gestão Gil no governo Lula, a gente tem trabalhado com uma ideia de democracia cultural. Não, é um referencial, não nada especificamente. É um referencial que o Ministério da Cultura teve de democracia cultural. E isso vem a partir da Lia Calabri, que é a coordenadora da Fundação Casa de Rui Barbosa no Rio. A gente tem vários teóricos trabalhando, vários acadêmicos, várias participações ilustres, importantes, interessantes, o próprio professor Antônio Augusto Arantes, que vem trazer essa ideia da participação popular, que até então ela vem pouco reconhecida, isso vem da Constituição de 88, né? E aí, isso tem sido um estudo meu há muitos anos. A gente não teve oportunidade de aplicar antes. Eu cheguei a fazer um projeto pedindo recurso para o governo federal, né? Em época do governo Hélio, ele não foi para frente e tal, já entendendo como patrimônio. E quando entrou o secretário de Cultura, Claudinei Carrasco, ele perguntou na coordenadoria do patrimônio o que existia de projeto de patrimônio material. E existia a nossa vontade de fazer um mapeamento na cidade e entender as manifestações da cidade. Eu hoje faço mestrado na USP, em estudos culturais, e trabalho com teóricos, por exemplo, o Raymond Williams, o E.P. Thompson, que trabalham com a ideia da tradição seletiva, né? O Hobsbawm, que trabalha com a tradição inventada, né? A gente tem coisas que são criadas a partir, né? O próprio roupa dos soldados ingleses, ela vem a partir de uma invenção. E ela hoje é entendida como uma tradição. Então, esse conceito de tradição ele é muito mais profundo, eu acho. Marcela, a gente está conversando, né? A gente pode interromper, fazer uma conversa. Aí eu tenho tantas dúvidas. Por exemplo, essa coisa da tradição inventada. Isso me pega, porque na capoeira vai pegar. Como eu já tive uma conversa prévia com você, tem muita coisa na capoeira de Campinas que ela é uma tradição inventada. Ela não é de Campinas, ela é importada de outros estados e se recria aqui um discurso capoeira de Campinas, por exemplo, o jongo específico de Campinas, como a professora Olga falou de cedo, o samba de bumbo campineiro específico de Campinas. Eu tenho dificuldade de trabalhar com a questão da capoeira porque ela é diversa e em Campinas mais diversa porque a gente teve poucos grupos que nasceram aqui e esses grupos têm pouca voz e eu vejo atualmente os grupos que são mais ativos pedindo registro, pedindo salvaguarda, eles não têm uma trajetória relacionada à cidade.
é uma invenção, assim, porque a cultura ela é política, no sentido de trabalhar com áreas de poder, né? Então, assim, alguns grupos culturais que se organizam, né? E se apropriam dessa tradição, não, dessa capoeira de Campinas, não. Mas não é, em nenhum momento a gente fala da capoeira de Campinas. Ah, A não gente, fala, né? Não, Ah, a gente fala da capoeira como existindo, como sendo também formador dessa identidade, porque ela existia na prática dos escravos. A própria professora Olga fala isso. Não, mas se você for em Campinas, a questão dos escravos em Campinas. Então, em Campinas, por exemplo, teve uma das palestras que eu estava vendo da professora Olga, que ela conta do Barão Geraldo de Rezende, que ele permitia, ele era um, Ele parece falava como então assim, os escravos eles faziam as rodas de capoeira lá, então a gente tem a presença, não sei se eu estou falando bobagem, velho, mas, né, historicamente tem a presença do elemento da capoeira aqui, a gente tem. Depois, uns 10 anos atrás, eu fazia capoeira, e eu saí porque o grupo que eu fazia tinha uma postura mais violenta em relação ao jogo do que outros grupos. Então eles motivavam os garotos a ter um jogo mais violento para conseguir, no embate com outros grupos também, ganhar desses grupos. E aí, de repente, se esse grupo acaba tendo essa salvaguarda e a essência da capoeira não, um grupo que tem essa essência já, né, dos africanos, toda aquela coisa. Eu tenho que pensar, né? E outra coisa também que não entra na minha cabeça é essa ideia, que você estava falando, que se o grupo que detém aquele costume, aquela tradição, se ele não quiser o registro, não é feito. Então, assim, por que perder isso? Porque um determinado grupo não quer que isso seja passado. Porque é diferente eu produzir uma letra de música que a comunidade inteira participe. Quer dizer, o que é mais importante? A vontade daquele microcosmos ou a preservação disso para futuras gerações? Olha, eu também já tive essa dúvida, confesso. Porque eu penso nisso, mas mas é uma questão de direito autoral, né? Se ele tem autoria no determinado grupo, se ele já viu, não cabe para a capoeira isso, mas cabe para uma outra mas manifestação. assim, pensa o seguinte, se ele já herdou essa tradição, não é esse grupo autor, ele está... Não é um domínio público. Oi? Não é um domínio público, como é a ciranda, por exemplo. Por que não é um domínio público? Porque ele tem uma característica envolvendo um determinado grupo como uma vertente social. Em relação ao que ela falou da violência, ela surgiu como defesa. Então, de qualquer jeito, ela surgiu violenta, ela não surgiu como um jogo ou como uma prática divertida. Isso aí foi só antes do Getúlio Vargas, porque era proibida. E lá em Salvador, ele provou que era um folclore, aí ele mascarou a luta, porque na verdade é uma luta marcial, que é a única luta marcial que o Brasil tem, que eu saiba, nenhum outro país das Américas tem. Então, é uma violência, na verdade. Então, o que eu não estou entendendo muito bem, a questão de salvaguardar, na questão dos grupos, é uma história. A gente está querendo salvaguardar, vamos dizer, porque o grupo, a dança, a tática, era uma defesa deles, né? Uma proteção. E agora está aparentando como se fosse um jogo, uma brincadeira. Tanto é que quando minha filha quis na época, quando ela era pequena e queria fazer na escola capoeira, eu ficava na dúvida. Eu falei, filha, você vai brigar na escola? Né? Depois a gente foi vendo, foi entendendo que já estava como uma brincadeira, como um jogo, como um exercício físico. Mas a essência dela é violenta.
Mas não deu, falta um passo. Eu acho que falta um passo da gente amadurecer isso, como os japoneses, por exemplo, amadureceram o judô. O judô é uma luta, mas ao mesmo tempo se transformou num esporte olímpico. Só que assim, a gente fica com aquilo, porque eu já tive várias vezes, isso faz 10 anos que eu fazia, nesses 10 anos à frente aí, eu já tive várias vezes tentativas de assalto, que a capoeira acabou me ajudando a arrebentar com as pessoas que vinham me assaltar. Apesar de eu deixar. Não, assim, eu estou colocando isso, porque se coloca como jogo, não, assim, se coloca como jogo. Também são importantes, mas que não se trata exatamente do aspecto patrimônio cultural. O que acontece? A gente tem o registro da roda de capoeira como uma manifestação cultural, mas não exatamente que a gente vai entrar nos méritos disso. Antes, né, a gente fez um registro, lembrando que ele é ex-ofício, porque ele já é um patrimônio nacional, mas a gente agora, nessa ação de salvaguarda, a gente tem, acho que, de chamar todos os grupos para compreender. Mas agora eu Tá tenho... como jogo, não como luta. Mas então, Mas ele eu não entra acho... nem como jogo, nem como luta. Ele entra como... Inclusive, nacionalmente, tem os mestres de capoeira, reconhecidos, né, como patrimônio, e tem a roda de capoeira. A roda de capoeira, a manifestação cultural a partir dessa roda. Porque isso poderia cair, inclusive, né, pelo fato de ser uma luta, você pode machucar alguém, cair naquele caso da mutilação na África, que não é Não, é uma situação... eu sei que é muito pior, mas não deixa de ser alguma coisa violenta. Você pode ferir. Mas o karatê também é, o judô O cara também. não entra na roda de capoeira, eu não vou ser machucado numa roda de capoeira porque eu não vou entrar, eu vou assistir. Eu não sei. Então, mas eu Eu acho... gostaria de dar um exemplo de uma entrevista do Antônio Nobre, aquele ele falou que ele pratica capoeira como um jogo, né? Sim. Uma vez ele estava na Bahia, em Salvador, tinha uma roda de capoeira na praia, e ele quis entrar no meio da roda de capoeira, entrou na roda e levou no peito, não? Ele falou, opa, que negócio é sério, né? E esses grupos mais tradicionais de capoeira, de fato, é luta, não é jogo, não é Mas brincadeira. entre eles. É, entre eles, claro. Na verdade, usava-se, há uns 100 anos atrás, era proibido por isso, porque chamavam capoeiras para usar arruaceiros. Aliás, a capoeira e as marchas, as marchas militares, tipo polca, que as bandas tocavam, isso que é a origem do frevo. O Antônio Nóbrega estuda isso. Então, tem que pensar isso. Os japoneses souberam lidar com isso. O judô é ensinado para policial se defender. E por que a nossa capoeira não? Mas sabe o que eu estou entendendo? Uma parte. Gente, não vamos pensar a capoeira também só enquanto luta. Não. Existe todo um universo cultural referenciado ali que diz respeito a uma ancestralidade africana, a defesa de determinados valores que são remanescentes de uma cultura. Então, veja bem, é a mesma coisa, gente. Um automóvel é uma arma. Depende do uso que você dá a ele. Se você observar a capoeira, por exemplo, e pensarmos em termos do século XVIII, que é quando aparecem as primeiras referências, ou mesmo no século XIX em Campinas, quando o barão está lá autorizando os caras a jogar, ele não está pensando aquilo como uma arma. Ele está pensando aquilo como uma manifestação cultural de um determinado grupo social. Agora, se um dos integrantes do grupo pretende pegar todo esse universo referencial que diz respeito à circularidade, à ancestralidade, à cosmogonia, e usar como uma arma para agredir outra pessoa, são coisas distintas. Não sei se eu estou conseguindo fazer claro. Não, lógico. Por mais que atualmente esses grupos se utilizem da capoeira como um instrumento de luta, e ela tenha sido utilizada também como instrumento de luta física, ela se insere dentro de um processo muito maior de um instrumento de luta cultural, de preservação de valores da sua ancestralidade. Luta marcial também. Esse contexto de luta, ele se restringe à roda de capoeira, naquela prática específica. Não que seja focado em agredir fisicamente, não. Dentro daquele contexto,
Eles estão disputando ali. É uma manifestação Se específica. você não está apto a participar daquela roda, você vai ser agredido fisicamente. Os que estão aptos não se agridem. Não se agridem. Não, se você está assistindo, você está... Não, mas dentro da capoeira tem um trecho de uma música que fala, como é que é mesmo? Quem não pode com a mandinga não carrega para atuar. Ou seja, você não pode entrar para jogar, você fica na tua, né? Mas agora Mas não é só isso. Quem não pode com a mandinga, não carrega para atuar, tem toda a referência também a um universo simbólico religioso. Assim como o judô tem do Japão, Não gente. é só uma coisa Mas é ou isso outra. também. O judô não é só um jogo desvinculado da cultura japonesa. A luta ou o jogo, não. É todo um universo referencial muito mais amplo que está colocado naquela prática. Mas tudo que é humano O é. automóvel não é uma arma, mas se eu quiser... eu uso Mas pra o automóvel pode ser usado pelo exército. Contextualizada que é Numa guerra. Não dá para você salvaguardar aquele grupo específico. Não, de forma nenhuma, é uma manifestação cultural. O que eu estou entendendo agora é que eu estou falando de salvaguarda, eu te questionei sobre salvaguarda, mas eu acho que eu estou antecipando um passo, porque o inventário vai ser fundamental para fazer todo o detalhamento do que vai ser salvaguarda. Agora, então não adianta eu questionar sobre a salvaguarda. Mas além disso, tem que ser criado um plano de salvaguarda para um bem registrado. Tem, mas acontece que a gente só consegue, eu acho que, criar esse plano de salvaguarda quando a gente tiver o inventário. Eu acho que o inventário ajuda, mas isso já não pode partir de mim. Eu tenho que ser provocada pela comunidade. E não só de mim. A comunidade tem que requerer isso do poder público. O plano de salvaguarda ou o inventário? O plano de salvaguarda. O inventário é uma ação municipal que a gente está fazendo. Porque aí você vai dizer, a capoeira faz parte, tipo, já que pegou a capoeira. E o que é da capoeira que faz Eu não parte? tenho como dar muito. Faz parte. Eu acho que vai ser um pouco mais do que isso, mas eu não tenho como dar detalhamento porque ele ainda está em construção. Mas eu acho que vai ser um pouco mais do que isso. Mas, por isso eu estou dizendo, são várias ações que a gente pode pensar nessa preservação, mas o plano de salvaguarda bem registrado é importante. É a comunidade que solicita. A comunidade, por isso que tem que parar de ter diferenças e formar um grupo que venha a solicitar isso do secretário. Da atividade toda, não do grupo, mas da atividade. Que é essa atividade descontextualizada que acontece em algumas academias, que as pessoas têm críticas. Então, você pega toda uma manifestação que tem uma ancestralidade, blá, 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 e você põe na academia como uma parte de uma aula. Não, ali você na verdade, prejudica, né, o entendimento da manifestação. Então, acho que é importante. E foi o que aconteceu, né? Porque eu acabei caindo nessa situação. Eu fui com uma ideia daquilo, e no fim, aquele determinado grupo ali tinha uma outra visão, né? Acho que com yoga também acontece muito isso. Acontece em muitos lugares. Você está vendo profissões, Uma coisa bem banal, você está vendo naquela novelinha da tarde, Malhação, que tem a Academia dos Violentos e a Academia dos Bem-Intencionados. Então sempre tem os violentos que têm a intenção de usar aquele material para agredir e os que estão bem-intencionados. Até na própria língua existe isso, né? Então, até a nossa língua você pode usar para fazer essa palestra ou para ofender. Então, isso daí é complicado, né? Tudo que é humano está dentro de um contexto cultural. Impossível que fique uma abstração sem sangue. O papel nesse sentido do poder público é poder trabalhar auxiliando na preservação das manifestações e da sua história, de preservar esses valores. Particularmente, toda menina deveria fazer capoeira. É bom assim, você ter uma defesa, né? Pois é, a gente não pode atribuir a essa característica da capoeira um mal. Isso aí é uma construção posterior. E foi exatamente porque ela queria se legitimar perante Getúlio Vargas. Longe de mim, assim, falar que foi um mal, você entendeu? Me ajudou muitas vezes, né? Qualquer tipo de defesa pessoal é bom. Também emagrece, tá? Bom, eu acho que alguém mais tem... Eu tenho. E nem comecei. Você disse da história da mutilação na África, etc, etc. Bom, então, contra as pessoas. E contra o meio ambiente? Contra o meio ambiente também. Na verdade, toda legislação,
ela não pode ferir uma outra. Então vamos ver um caso específico. Você já sabe qual é. A feira dita de artesanato no Centro de Convivência. Na verdade, o Centro de Convivência é o complexo do Fábio de Penteado, que está localizado na Praça Imprensa Fluminense. Né? A praça onde está a feira não é o Centro de Convivência Cultural. Mas, em primeiro lugar, eles destroem, né, o meio ambiente. Não que eu seja contra o fato de salvaguardar o artesanato, mas o verdadeiro artesanato. E o que me choca nisso tudo, em primeiro lugar, que o meio ambiente não é levado em questão. Em segundo lugar, que não se tem até hoje, que eu imagino que para você dizer que uma coisa é artesanato, como capoeira, você tem que ter uma tradição, você tem que ter uma história por trás que conte isso. Entendeu? E ali, na grande maioria, você tem joia roubada, você tem gente armada, já teve gente vendendo arma. Quer dizer, vale tudo. Por quê? Porque não tem, é uma compra de votos, já foi na época da Eunice da Paz, está sendo agora na época do Gustavo Peta, que é o que pediu a salvaguarda. Entendeu? Então é uma coisa que não tem transparência na Secretaria de Cultura. Eu trabalho aqui na estação, Não, você tem 3 coisinhas que eu, me desculpa, me perdoa mesmo. Primeiro, e não sei porque a toque de caixa também que eles estão querendo fazer isso. Porque quando eu pergunto qual é o critério para dizer que isso é artesanato, isso é tradição... 3 coisinhas, eu só me perdoe, mas primeiro, ela não foi registrada ainda, eu não posso falar que ela é um patrimônio. Seria imprudência Mas ela está minha no processo e já ela está no gabinete do prefeito como O sempre. parecer foi feito por mim. O conceito de arte que eu trouxe Mário Pedrosa, eu trouxe Arthur Danto, eu trouxe aspectos que trabalham o artcraft e o artwork, que são a diferença entre arte, obra de arte e artesanato, e trouxe outros conceitos que podem ser olhados, tranquilo. Mas, de qualquer forma, quanto ao papel, como fui eu que respondi, eu posso dizer uma coisa que eu já disse, inclusive para minha chefe, a Deise, que a data escolhida foi em função de uma agenda minha, o estudo foi feito por mim, está sendo feito desde o ano passado. Tem outros passados a política está em meu partido do seu Gabriel Rapaz, que é do outro governo corrupto do Hélio. A política está em construção. Então eu acho que nesse momento, inclusive é meu tema de mestrado, a população ainda não tem acesso a saber. Se a gente for lá na região norte de Campinas perguntar, você sabe da política de patrimônio material? As pessoas ainda não sabem. Mas por que por favor, deixa eu concluir só. Sim. Aí, o que acontece? Eu acho que nesse momento, talvez seja o papel dos vereadores. Tem outros pedidos de vereadores. Tem pedido que eu já julguei improcedente, porque não tinha argumento, não tinha recurso. Agora, como eu falei da anuência da comunidade, esse pedido tinha um abaixo-assinado, um pedido da comunidade de ter, mas ele ainda não foi considerado um registro, então a gente não pode falar sobre E ele. outra, eu vejo uma incoerência também, porque elas fazem muito salvaguarda. Só que a obra diz assim, não porque é lá no Centro de Convivência, todo mundo fala do lugar. Quer dizer, já tem por trás uma certa tendência. E é isso que eu Mas não aí eu vou entendo. tomar realmente o cuidado de não falar sobre algo que ainda não foi registrado. Começar. Força bruta no ar. Força bruta no ar. Força bruta no ar. Força bruta no ar. O justo Simone, de justiça e esperança. Lá fora a gente dança, mas não deixa de trabalhar. Vai com tudo, vai direto, quebrando devagar. Força bruta no ar, força bruta no ar, força bruta no ar, força bruta no ar. Eu tô com pressa e quero passar dessa pra uma melhor, mas
quero um livro e um disco do Benjó. Nossa bruta no ar, nossa bruta no ar, nossa bruta no ar, nossa bruta no ar, nossa bruta. Se a memória dessa rua fosse voz,